Existe uma pergunta que com certeza eu tenho 99% de certeza que você vai responder sim. Que é assim: você quer viver muitos dias aqui sobre a Terra e esses muitos dias viver de uma maneira próspera? Responde aí nos comentários. Eu tenho certeza que você vai responder sim, com certeza. Eu também. Claro que eu quero viver aqui sobre essa terra muitos anos e de uma forma próspera. Porque prosperidade não é só referente a dinheiro. Prosperidade é muito mais amplo. Você ser próspero é você ter paz. Você ser próspero é você ter saúde. Porque não adianta você ter milhões de dinheiro e estar enfermo. Não adianta você ter saúde, mas não ter alegria. Ter filhos que te dão problema, ter uma família que te dá problema, ter uma empresa que te dá problema, um emprego, enfim. Uma vida turbulenta, um relacionamento de tristezas. Então, prosperidade não é só grana, só dinheiro. Prosperidade é algo muito mais amplo. E viver aqui na Terra muitos dias e de uma forma próspera em todos os aspectos, com certeza é algo que eu, você e praticamente todas as pessoas querem. Agora você sabe onde está essa pergunta? Essa pergunta está na Bíblia, no Salmo 34, no versículo 12. E se você ler todo o Salmo 34, você vai entender um pouquinho quais são os passos que nós devemos fazer para ter essa vida longa e de uma forma próspera. E não são passos difíceis, não são passos impossíveis de ter. São passos aonde o Senhor está te convidando a entregar a sua vida a Ele e deixar Ele te proporcionar essa prosperidade maravilhosa. Deus, Ele transforma a sua vida em todos os aspectos. Deus, Ele restaura o seu casamento. Ele resgata o seu filho que está perdido. Ele cura enfermidades. Ele transforma. E sabe por que Ele faz tudo isso? Porque Ele é Deus. Ele vai aonde ninguém mais consegue ir. Ele muda aquela situação que ninguém consegue mudar. E Ele faz tudo isso porque Ele é Deus. Aí você fala, e como eu vou ter esse contato com Ele? Como que eu vou fazer para isso? Eu não sei. Então eu vou te falar. Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e tudo Ele fará. Mas Deus quer uma entrega plena. Deus não quer uma entrega de migalhas. Deus não quer uma entrega de quando der tempo eu vou à igreja. Nossa, esqueci de ir na igreja, esqueci de orar, esqueci de falar com Deus. Deus quer uma entrega plena. Deus quer pensamento, corpo e a alma e o espírito Ele transforma. Como fazer isso? Você não sabe? Procure uma igreja. Se você já frequentava alguma igreja e se afastou, volte a participar, se reconcilie com o Senhor e você vai ver a sua vida transformada de uma maneira que não tem explicação. Eu falo por mim. A minha mãe começou a frequentar a igreja, eu tinha 7 anos. E eu cresci. Ia ali com ela, criança, adolescente. Mas era uma participação, sabe assim, aquele ir por ir? Era assim o meu relacionamento com a igreja. Eu ia, ouvia e simplesmente ia vivendo. Mas depois de um determinado tempo, depois que a minha filha nasceu, isso não faz tanto tempo, a minha pequena, quando eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, hoje a Mariana tá com 7 anos. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo já se passou bastante tempo, mas hoje a Mariana, em 2022, ela está com 7 anos. Quando a Mariana nasceu, eu comecei a frequentar mais a igreja. Eu comecei a participar um pouco mais ativamente, porque eu fiz um propósito comigo. Eu pensei comigo, o Daniel já estava com 3, porque o Daniel agora está com 10 para 11 anos e a Mariana com 7.
eu pensei comigo mesma. Eu falei, agora eu tenho 2 filhos. Eu preciso começar a participar ativamente da igreja, não mais por mim, mas por eles. Porque o mundo jaz no maligno. Porque o mundo está perdido. Porque o mundo, ele é tentador. O mundo é bom. Você acha que o mundo é ruim? Imagina, gente. O mundo é bom. As coisas do mundo são deliciosas. Deliciosas para a nossa carne, mas péssima e terrível para o nosso espírito e para a nossa alma. O mundo, ele tem prazeres maravilhosos, mas prazeres passageiros. Prazeres que você vai lá, curte aquele determinado momento, depois você está se sentindo um lixo, um bosta, um zero à esquerda. Porque é um prazer momentâneo, é um prazer fútil, é um prazer vago. Um prazer totalmente diferente do prazer que você tem com Cristo. Porque Cristo te dá a verdadeira alegria. Cristo te dá a verdadeira transformação de vida. Então, quando a Mariana nasceu, eu passei a frequentar mais a igreja por eles, pelos meus filhos, e não por mim. Mas já que eu estava na igreja, então eu pensei, já que eu vim, então deixa eu pedir para Deus começar a trabalhar na minha vida. E aí, estando na igreja, eu falava, Deus, fala comigo. Deus, faz eu sentir a sua palavra. Faz eu sentir o Senhor. Faz eu ter essa presença, faz eu ter esse algo tão maravilhoso que eu vejo as pessoas pregarem, mas eu não tenho, eu não sinto isso. Porque eu ia por ir. E aos pouquinhos, Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar, não foi do dia para a noite. Deus começou a trabalhar e Deus começou a trabalhar. Há 4 anos, Mariana está com 7, há 5 anos, eu fui em uma determinada pregação e aí Deus falou muito comigo, muito, que foi uma pregação a respeito do dízimo. E aí eu senti assim, e aquele dia foi uma das mudanças mais impactantes que eu tive. E a partir daquela palavra eu comecei a ser dizimista fiel. Eu fiz uma planilha, eu trabalho com festas, e eu fiz uma planilha, e lá naquela planilha pode ser um aluguel de uma toalha, que custa R$6, pois eu coloco lá uma toalha, e 10% é do dízimo, 10% pertence a Deus. Porque aquela palavra falou comigo. Quando eu fiz o compromisso do dízimo, a minha vida já começou a ser transformada, e a ser mais transformada. Há 3 anos e pouco, a minha mãe passou por uma cirurgia. Precisou ir para a UTI. E quando você vê uma das pessoas mais importantes da sua vida, que é a minha mãe, passando por uma situação de saúde muito grave, à beira da morte, você vai correr para quem? Para Deus. Deus abençoou que ela passou. E um pouco tempo depois, até tem um vídeo aí no canal que é um testemunho sobre isso, a minha mãe ela sofreu uma embolia pulmonar. Ela teve um coágulo fruto dessa cirurgia e nós conseguimos correr com ela para o médico, tudo, e o médico falou, olha, você corre, você tem 2 horas para começar o tratamento com a mãe, senão a mãe não vive hoje, ela não passa de hoje. Que ela vai ter embolia pulmonar e simplesmente dá um ataque cardíaco e morre. E eu corri com a mãe, eu comecei o tratamento com a mãe. E Deus, através de um milagre, tenho testemunho, não vou contar nesse vídeo para não ficar muito longo, mas a minha mãe, em um dos cultos, foi revelada e a minha mãe foi curada. Do dia para a noite. O médico ficou com cara de paisagem, porque quem age é Deus. Depois dessa cura da minha mãe, ela sofreu um acidente, ela passou por mais 2 cirurgias cerebral e cada vez que as dificuldades iam vindo, mais eu me apegava ao Senhor.
mais eu participava da igreja, mais eu frequentava. E passou. Deus mais uma vez agiu, entrou com providência. A minha mãe passou pelas 2 cirurgias cerebrais. Já fazem 2 anos. A última foi no Natal de 2020. E novamente ela está curada, sem nenhuma sequela. Sabe quem fez tudo? Deus. E eu falo por mim. Se você está aqui nesse vídeo comigo já há tantos minutos, você entendeu que eu não comecei a ir à igreja simplesmente porque eu queria ir. Não, por mais que eu cresci na igreja. Eu comecei a ir na igreja pensando nos meus filhos. Mas eu comecei a viver as experiências com Deus. E o que eu posso falar para vocês, que hoje eu penso porque eu não fui antes. Porque eu não comecei a praticar, a frequentar, a ser assídua antes. Porque é muito bom. Porque a vida com Cristo é simplesmente sobrenatural. Comece a frequentar, a participar. Qual é o seu propósito? Por qual motivo você quer começar a frequentar? Qual é a sua motivação? Qual é o motivo da sua ação? O motivo da minha ação de começar a ir mais foi os meus filhos. E depois disso eu só tenho milagres, transformações, testemunhos e bênçãos na minha vida. Teve provas? Teve, só de cirurgia da minha mãe foi 3. Teve lutas? Como? Mas eu venci. Na verdade, não fui eu que venci. Cristo me deu a vitória. Um pouquinho da minha história para vocês. Se inscreva, nos acompanhe. Entregue seu caminho ao Senhor, viva a vida com Cristo. E você vai ver o quão maravilhoso é. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.